Se você está alinhado à sua identidade por aquilo que você tem, quando você não tem, você não é ninguém. E é por isso que a gente vê muitos empresários se matando. Perde tudo, e depois já não tem mais nada, se suicidam. Eu não estou falando sobre atitude, não estou falando sobre as famílias, nem se pega, gente, dessa maneira. Eu estou falando de identidade aqui. A mesma coisa, aquilo que ele faz. A pessoa ela faz para ser amada. Faz tudo. Quando acontece alguma coisa, essa pessoa se vê numa cama, ela entra em depressão. Porque a sua identidade está ligada naquilo que você faz. Se você não pode mais fazer, você não serve mais. A nossa identidade não é por aquilo que eu tenho e nem por aquilo que eu faço, mas quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos amados. E temos propósito, e somos escolhidos, e o Senhor é o nosso tudo. Amado Pai querido, obrigado por estar aqui, Senhor, na Tua presença, juntamente com a nossa família, Senhor. O povo que está recebendo a mesma direção, o mesmo alimento. Um povo que está sendo levantado e sustentado pelo Senhor. A Tua palavra é aquilo que nos mantém vivos, atentos. É aquilo, meu Deus, que nos mantém fortes, vivos, esperançosos. E nós acreditamos e nós cremos que o ano não acabou e o decreto já foi liberado. Nós acreditamos, meu Deus, o Senhor não vai nos deixar na mão. Ninguém vai ser deixado, ninguém será abandonado, ninguém será esquecido. Meu Deus, aqueles que estão aguardando um vinho novo, dispostos a serem odres novos, aqueles que estão atentos à nova direção, aqueles que estão ouvindo, meu Deus, os rumos que o Senhor está dando à nação. Meu Deus, muitas vezes nós estamos indo para um caminho, mas como o Senhor fez com o povo que saiu do Egito, muda em um rumo. E parece, meu Deus, que quando nós chegamos à beira da praia, nós não sabemos como sair de lá. Porque pensamos ainda como escravos e de maneira natural. Mas o que o Senhor mostrou para eles que parecia que tinha acabado. Mas ali, meu Deus, estava só começando. O Senhor estava atravessando o povo para um novo tempo. E ao mesmo tempo que o milagre, o decreto tinha sido liberado, ao mesmo tempo que o povo passou em terra seca, o Senhor fez uma transição e encerrou um tempo ali. Porque todos que os perseguiram ficaram mortos naquele lugar. Muitas vezes, meu Deus, parece que acabou. Mas agora sim, meu Deus, está começando. Eu acredito, meu Deus, que nada acabou como foi na festa em Caná. Não, meu Deus, não havia acabado. Estava começando um novo tempo, uma nova estação. O Senhor estava enchendo tudo. Aqueles que estavam, aquelas talhas que estavam cheias de água, estavam sendo transformadas em um melhor vinho. E que nós possamos, meu Deus, ser cheios do Espírito Santo, para que possamos beber deste melhor vinho, aquilo que o Senhor tem reservado para nós no final. E muitas vezes, meu Deus, será literalmente. E o que o Senhor nos mostra será literalmente. E eu acredito nisso.
nós viveremos no final aquilo que nós estamos aguardando há anos. Promessas sendo concretizadas, materializadas na vida do nosso povo. Meu Deus, eu te amo. Eu te agradeço por estar aqui. Obrigado por aqueles, meu Deus, que confiam no Senhor, que estão no lugar certo, que não desprezaram, Senhor, este trabalho, esta reunião. Meu Deus, eu sei que a palavra que o Senhor tem liberado para nós, e hoje o Senhor liberará, será algo, meu Deus, que se for absorvido, será totalmente transformado e definido muitas coisas hoje aqui. Eu acredito nisso. Eu abençoo nosso povo, eu abençoo aqueles que estão, meu Deus, aqui, que estão chegando, aqueles que não puderam, meu Deus, aqueles que estão em outro estado, meu Deus, em outro país acompanhando. Eu abençoo o nosso povo. E eu peço que o Senhor, meu Deus, do começo ao fim, termine esta casa firme como o melhor trabalho das nossas vidas, meu Deus, com muitas respostas e definições para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga, eu tudo posso, naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. Deus tem coisas novas. Deus tem novidades para mim. E eu creio que ainda este ano eu beberei, experimentarei, bom que só eu vou experimentar, já que ninguém repete comigo aqui. Eu bebo, eu vou experimentar, eu vou comprovar, eu vou testificar, testemunhar toda boa obra que o Senhor operará na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Atualizado com Deus. Atualizado com Deus. É interessante que aconteceu uma situação à tarde que eu achei interessante porque remete muito o que nós estamos vivendo. Um povo que muitas vezes não está sincronizado, sintonizado, alinhado, atualizado com Deus. Eu estava, meus filhos entraram, eu estava estudando, meus filhos entraram e começaram a tirar arminha, não sei o quê, e aquelas brincadeiras, tal. Papai, preciso, vamos brincar. Falei assim, amor, agora falta uma hora e pouquinho, né, para o culto. Eu não posso agora, eu não consigo. E aí depois, deu 10, 20 minutos, fizeram de novo, entraram de novo, atirando, quebrando tudo, aquela coisa. E aí eu falei assim, amor, deixa eu explicar uma coisa para vocês, vem cá. Nós precisamos estar sintonizados, alinhados com Deus. Tem momentos que muitas vezes, papai ali na hora do almoço, ali, o papai está livre, ali, e vocês estão fazendo uma coisa. E aí, numa hora que o papai que está estudando, vocês querem brincar. Então, o que a gente tem que alinhar? O que a gente tem que fazer? Quando eu estou estudando, vocês estão estudando comigo. E quando eu acabo de estudar, papai vai lá tirar um tempo ali para ficar com vocês. E muitas vezes a gente não está querendo fazer isso no tempo certo, eu estou agindo errado. Como o próprio Saul. Quando era para fazer, não fazia. Quando não era, ele fazia. Totalmente desconectado. Totalmente desalinhado. Desatualizado com Deus. Deus não fará apenas a próxima coisa, ou mais uma coisa. Ele realizará algo novo. É possível discernir que um novo mover está em curso. Pois, ao estudarmos as Escrituras,
todos nós percebemos que, ao longo da história do povo hebreu, houve estações marcantes e épicas, transições no tempo. Quando a Bíblia diz em 1 Crônicas 12 sobre os filhos de Issacar, abra sua Bíblia em 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Em 1 Crônicas 12, 32, na versão NVI, da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Issacar, na amplificada, homens que entendiam os tempos, sabendo o que Israel deveria fazer. O Senhor, Ele chama um povo para entender e se atualizar, e se conectar, e se alinhar com a palavra, com a direção do dia. Tem momento que as pessoas estão esperando um mover novo e não estão observando que dentro da tenda a nuvem está se movendo fora. E quando ela se move, você está perdendo o mover. Você precisa estar conectado. Você precisa estar focado. Na semana passada, eu falava ainda sobre essa transição de Elias para Eliseu. Ali havia um nível de foco, um nível de foco absurdo que eu precisava ter. Primeiro, ele já começa bem. Eliseu começa muito bem. Ele começa recebendo a capa e tirando aquilo que poderia fazê-lo voltar. Quando nós começamos algo, nós temos que tirar o plano B. Nós temos assim que entrar no barco e jogar os remos fora. E esperar. Eu não posso ter como voltar. Eu não posso mais ser aquela pessoa que na pressão está criando um Deus, criando um líder para que você volte para o Egito. Você já tem um líder. E esse líder precisa liderá-lo. A promessa para os filhos de Issacar é interessante. Quando você pega aqui, em Gênesis 49, 14. Vou ler na NVI primeiro. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas, quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível sua terra, curvará os seus ombros ombros ao fardo e se submeterá ao trabalho forçado. Olha na NVT. Coloca na NVT para mim. Issacar é um jumento forte que descansa entre 2 sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará os seus ombros para a carga e se sujeitará ao trabalho forçado. Nós somos um povo forte. Mas se nós não olharmos que a terra que eu estou, o campo é bom e a terra é agradável, eu não vou me submeter à direção, à carga. Eu não vou ter a humildade de carregar este fardo, porque eu tenho estrutura. A Bíblia já diz isso. Você é forte. Você é forte. Eu tenho a estrutura para carregar e me submeter aos trabalhos. Sim, muitas coisas não são fáceis. Mas se eu sei que o campo é bom e que a terra é agradável, eu vou me submeter. Eu vou me submeter. Porque é como alguém que está em rebelião, tem um trabalho, tem um fardo que precisa ser carregado, mas está deitado entre os 2 sacos, não trabalha. Está em rebeldia. E como a bispa ainda falava,
os filhos estão, ou melhor, os órfãos estão em guerra e os filhos estão em paz. Nós temos paz, eu repouso ainda na NTLH, e Sacara como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem as cargas nas suas costas. Repita comigo, sem reclamar. Trabalhou como um escravo. É interessante que quantos de nós, por causa de sentimentos, nós estamos enxergando que eu sou um escravo, ao invés de enxergar que eu sou filho? Na parábola do filho pródigo, você vê que a expressão do filho mais velho foi essa: trabalhei para o Senhor como um escravo. Mas como assim? Você está na terra, você é o dono da terra, você pode sentar na mesa, você pode fazer o que você quiser, mas muitas vezes você está com essa mentalidade. Ei, ou você entende que você já está na terra boa, ou você tem a certeza que você já está no lugar aonde o Senhor te direcionou e te colocou, ou você vai viver a vida falando que você está como um escravo. Como ele mesmo disse, trabalhei para o Senhor como um escravo e nunca me deu nem um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Sim ou não, pessoal? Nem como um escravo. Mas peraí, tudo que é teu é meu. Não foi isso que o pai disse? Tudo que é teu é meu. Por que então muitos não estão possuindo aquilo que Deus já te deu? Já é seu. A palavra de hoje vem para nos mostrar que já estamos no melhor tempo da nossa vida. Já estamos nos melhores moveres da nossa vida. Nós estamos no melhor lugar. Se eu pego essa festa de casamento, no momento que eles estavam lá e o vinho acabou, o que te segura mais no lugar? Muitos só estão ficando por causa do vinho e não por causa de Jesus. Sim ou não, pessoal? Infelizmente acontece isso. Se eu não tenho alegria, eu estou saindo. Vinho, videira, segundo diz a alegria. E ali era uma transição de algo físico para algo sobrenatural. Algo do ordinário ao extraordinário. Do natural para o sobrenatural. Ali era a transição. Eu estou na festa. Se nós continuarmos olhando de maneira natural e quando acaba algo para mim não tem mais nada que me segura em um lugar, eu estarei me vendendo. Como diz no livro de Oséias 2, falando da prostituta. Muitos estão sendo prostitutos cultuais. Quando não recebe nada, não tem mais motivo para ficar. Quantos fariam aquilo que a mulher de Jó deu a ideia? É melhor, já que você não tem mais nada para você fazer aqui nessa terra. Muitos só querem o tempo da bonança, só querem um tempo da prosperidade. Quando acaba o tempo da prosperidade, por que eu devo ficar? E não funciona assim. Muito pelo contrário. Nós precisamos amar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele tem, nem por aquilo que Ele faz. Isso é estabelecer identidade. Se você está alinhado à sua identidade por aquilo que você tem, quando você não tem, você não é ninguém. E é por isso que a gente vê muitos empresários se matando. Perde tudo, e depois já não tem mais nada, se suicidam. Eu não estou falando sobre atitude, não estou falando sobre as famílias, nem se pega, gente, dessa maneira. Eu estou falando de identidade aqui. A mesma coisa, aquilo que ele faz. A pessoa ela faz para ser amada. Faz tudo. Quando acontece alguma coisa, essa pessoa se vê numa cama, ela entra em depressão. Porque a sua identidade está ligada naquilo que você faz. Se você não pode mais fazer, você não serve mais.
mas não é aquilo que não, a nossa identidade não é por aquilo que eu tenho e nem por aquilo que eu faço, mas quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos amados. E temos propósito, e somos escolhidos, e o Senhor é o nosso tudo. A ciência diz que nós precisamos de comida para sobreviver, água, luz, e nós precisamos de ar. Os 4 elementos. Sim ou não, pessoal? E onde nós encontramos tudo? Nós encontramos em Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Eu sou a luz do mundo. Em Gênesis, o que o Senhor fez? Lançou o fôlego de vida. Em Ezequiel 37 fez o quê? No último momento, no final, quando já havia profetizado e toda a carne, todos os ossos e toda a pele havia sido reconstruída, o fôlego de vida, Ele é o que dá a vida. Então em Jesus nós temos vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão. Eu sou a água. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta. Eis que as primeiras coisas, Isaías 42, eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham a luz, vou-los faço ouvir. Isaías 42 na amplificada. 42, 9. De fato, as primeiras coisas aconteceram. Agora, eu declaro coisas novas. Algumas pessoas já vivem um novo tempo, mas persistem em comportamentos antigos, mantendo uma mentalidade que as leva a atitudes inadequadas. Por isso, insisto na importância de aprender e desaprender e reaprender. Se você pegar aqui no livro, quer ver, ó? Lucas 7. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei, repita comigo, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus. Sabe um povo que não está aberto a coisas novas? Um povo inflexível, orgulhoso, arrogante, que sabe tudo. Você quer ensinar a Deus como trabalhar. Você quer ensinar a Deus como trabalhar. Mas você sabe quando nós paramos de ensinar Deus? Quando o que é natural morre e o que é sobrenatural começa. Até então, Jairo, o chefe da sinagoga, ele foi, olha, o senhor vai até minha casa, o senhor vai colocar a mão na minha filha e o senhor vai curá-la. Então vamos. Ele foi. Até o ponto que a menina morreu e os mensageiros avisaram, ó, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Naquele momento, o velho Jairo estava morrendo também. Porque ele conhecia somente aquele que podia curar. Mas ele não conhecia ainda aquele que era a ressurreição e a vida. E quando coisas morrem na nossa vida, quando coisas morrem, nós geramos dependência maior. Acabou aquilo que, até hoje, sabe aquele padrão que ainda eu podia fazer do meu jeito? Deus, Ele está matando coisas na sua vida para que o seu jeito morra junto com essas coisas. E a melhor coisa é quando coisas morrem, porque é somente Deus que pode ressuscitar, e ali sim você começa a se alinhar com o Senhor. Se ainda está doente,
Se ainda tem um restinho de 100 ml de vinho, nós ainda estamos decidindo. Eu vou fazer do meu jeito. Mas quando acaba, acaba. E Deus, Ele quer que essas coisas morram junto com você. Porque tem padrões que precisam morrer. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Se vem João, eles estão esperando. Não, mas a gente está esperando Elias. Por quê? Porque ali em Malaquias 3 fala que o Messias viria. Em Malaquias fala que Elias viria, inclusive. Se eu pegar aqui em Malaquias 4, eles estão falando sobre isso. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha aquele dia. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos, das ordenanças que lhe dei em Horebe. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Agora vamos lá, pessoal. Às vezes as pessoas, esse é o problema de quando você não entende os moveres. As palavras não chegou em você por revelação, mas de maneira natural. João Batista foi chamado para vir no poder e na autoridade de Elias. Mas muitos estão vendo, por estar vindo num embrulho diferente, muitos estão rejeitando. Vai em Lucas 1 para mim. Vamos em Lucas 1, capítulo 1. Deixa eu achar aqui. Lucas 1, capítulo 13. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho. E lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel. Fará retornar, presta atenção, fará retornar muitos dentre o povo de Israel a seu Deus. Porque estavam lá. Eles já estavam lá. João Batista virá e vai fazer você retornar para o relacionamento com Deus.
vai parar de protocolo, religião e vai conhecer a Deus de verdade. Olha aqui, ó. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel, seu Deus. E irá, repita comigo, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de... No espírito e no poder de Elias. Mas eles rejeitaram. Porque muitos, por não enxergar o padrão, está vendo um padrão, mas cadê Elias? Está lá, o cara está no espírito de Elias, mas cadê Elias? Não, mas estou esperando, Elias é demoniado. Veio Jesus, não, comilão e beberrão. Sentam com republicanos e prostitutas, não é ele. Irá adiante no espírito e no poder de Elias para fazer voltar, repita comigo, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor, para voltar o coração dos pais para os seus filhos. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus de gerações. Você não sabe a quantidade de coisa que eu tenho para falar aqui. Meu medo agora é passar das 11 da noite aqui. Já ligar. Mas eu preciso que você pegue algumas coisas antes. Ele irá adiante no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos. Os desobedientes à sabedoria dos justos. O que é sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? Temer a Deus. Quem são justos? Os que praticam a justiça. E farão voltar os pais, aqueles que estão entregando uma geração melhor do que a que você recebeu. Isso eu posso pegar lá do povo que saiu do Egito. É uma transição, presta atenção, é uma transição. Moisés tirou, arrancou o povo da escravidão do Egito. Josué levou para a terra prometida. A primeira geração morreu, a segunda nasceu no deserto. E já estavam sobre uma nova liderança. Uma liderança que ia para o sentido da guerra. E aqui e eu continuo. E vamos continuar aqui. Sabe qual é o problema, pessoal? É que Deus está falando. Nós estamos falando. E as pessoas estão esperando alguma coisa acontecer. Ah, mas eu preciso de um sinal. Eu vou até pedir para o Pedroso pegar aquele da esquina ali, ó, aquele sinal, e trazer aqui, porque às vezes a pessoa quer um sinal físico. E aí tá lá, ó, vermelho, amarelo e verde. Eu vou deixar só no verde. E aí você entende o que eu estou falando, para você parar de ficar esperando a cor do sinal mudar. A cor já mudou. A cor já é verde. E as pessoas estão esperando um sinal. Sabe por que estão esperando um sinal? Mateus 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova. Aproximaram de Jesus, olha a loucura aqui. Pediram a prova, se aproximaram e pediram prova, pedindo-lhe que lhes mostrassem um sinal do céu. O sinal já estava lá. O sinal, o poste, o carro, o asfalto, tudo. O céu, a chuva, a água, estava tudo lá, mas eu preciso de um sinal. E as pessoas estão aí, eu preciso de um sinal. Será que eu devo mudar ou não devo? Será que eu devo perdoar ou não posso perdoar? Será que eu devo dizimar e ofertar ou eu tenho que esperar um sinal? Eu preciso de algum sinal. E ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está avermelhado. Infelizmente, né? O céu está avermelhado mesmo, né? E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Você sabe interpretar tudo na tua vida. Tudo. Sabe interpretar tudo.
Eu olho no noticiário, eu sei que a tempestade tem uma tempestade que vai chegar. A ventania vai chegar. Eu olho no aplicativo, está lá, ó. Vai fazer hoje frio, então eu vou interpretar, e o que eu faço, pessoal? Eu boto uma blusa, sim ou não? Eu vejo que vai chover, o que eu faço? Eu pego um guarda-chuva, sim ou não? Eu sei interpretar tudo, mas eu não sei interpretar que é um momento de você mudar essa mentalidade, é um momento de você se transformar num odre novo, é um momento de você parar de arrogância, de teimosia e se submeter, porque a terra, o campo é bom. Os filhos de Issacar, a visão estava lá. Quando eles virem que o campo e a terra é agradável, eles vão se submeter às cargas e os trabalhos forçados. Sim ou não, gente? Qual é o problema então? O problema é que eu ainda continuo olhando que tudo é ruim, porque não está do meu jeito, na minha hora, no meu momento. É porque eu não quero, é porque está difícil, é porque... eu não sei. Mas o maior dentre vocês deverá ser servo. Jesus é o que levou a maior carga. Jesus, na última mensagem ainda, ele pegou a toalha, botou na cintura e lavou os pés. Muitas pessoas não querem servir, mas já estão servindo ao diabo. Já estão servindo a psiquiatras, a médicos, já estão servindo a tudo. Mas se submeter a Deus, não quer se submeter. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera. Uma geração perversa, uma geração teimosa. Eu não vou obedecer a palavra. Por quê? Porque eu estou vendo lá, ó, que Baal não é tão ruim assim. Presta atenção. Se João Batista veio no espírito de Elias, o que Elias viveu? Viveu uma apostasia, um povo covarde, dividido, sim ou não, gente? Omisso, que não se posicionava. João Batista vem para alinhar as cabeças. Jesus vem para levantar as cabeças. É as mentes. João Batista vem para unificar e se levantar como aquele que vem adiante do Senhor. Jesus vem para comprovar que chegou o tempo do Senhor. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Qual foi o sinal de Jonas, gente? Resumindo, ele recebeu uma direção, vai pregar para o povo de Nínive. Não quis. Foi teimoso, gastou tempo, gastou dinheiro e gastou energia. Certo, pessoal? No final, 3 dias na barriga do grande peixe, saiu e recebeu a mesma direção. Quando ele entrou em Nínive e pregou, chegou lá na cabeça e todos se curvaram. Encontrou, Deus teve misericórdia daquele povo. Mas resumindo, gente, para o justo, ou melhor, para o judeu, para o cara que estava ali, para o justo, para aquele que conhece, para aquele que veio, o Senhor veio para os filhos, como própria na Cananeia, como o Senhor fez, veio para os filhos, precisou falar 2 vezes. Com os gentios, foi uma vez só. Onde nós paramos aqui, pessoal? Nós paramos nesse ponto aqui, ó. Quer ver, ó? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou, outro filho, e disse. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi.
qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, respondeu eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Aqueles que são os primeiros a viverem, não estão vivendo. Sabe aquele povo antigo? Com essa palavra na ponta da língua. Estão vendo os novos, cheio de passado, cheio de problemas, subindo neste altar testemunhar. Viverem, beberem já do melhor vinho. Beberem do melhor vinho. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Sabe aquele momento que você não é para falar? Pedro ainda quis dar uma acrescendo, deixa eu pontuar aqui, Mas é interessante o que ele falou, porque nós vemos isso que Deus disse para Jesus como um alinhamento na visão, que está faltando na visão de muitos. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Vamos parar um pouquinho aqui para vocês entenderem algo. Pedro vinha de uma linhagem daqueles que viviam no tempo da lei. E ali, Pedro estava deixando igualado, querendo igualar Moisés, Elias e Jesus. Moisés representando o tempo da lei. Elias representando o tempo dos profetas. E Jesus representando o novo tempo, o tempo da graça. E quando ele fala, vem aqui, vamos fazer umas tendas, o que mais nós vemos é o povo no deserto vivendo em tendas, nunca ficando parado em um mesmo lugar. Sempre estão ali em movimento, porque Deus não muda. Deus se movimenta. É 2 coisas diferentes, gente. Deus não muda. E Jesus estava lá para cumprir o tempo da lei. Então, na visão de Pedro, e a visão que foi estabelecida no momento que Deus falou para Jesus, aquele tempo vinha para ficar. Não, ninguém ia chegar. Ninguém chegará. Não, Jesus acabou em Jesus. Findou o tempo. Então ninguém viria depois. Ouçam o meu filho amado. Isso você vê também no batismo de Jesus. E quando a gente vê Jesus batizando no Jordão, você vê um tempo de transição. Era um novo tempo. O tempo da graça estava surgindo. Havia começado o ministério de Jesus. Ele foi para ser tentado e depois
não fugindo, mas dando uma pincelada aqui, ó. Você vê isso aqui na palavra de Deus. Aqui, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias. Vamos lá descer um pouco mais. Tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Então os desengrejados, estou falando com você agora, Jesus ia para a sinagoga. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas, ou recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fechou, devolveu ao assistente, assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele. E estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntaram: mas este não é o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citaram este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui a tua terra, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continua ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria casa, em sua própria terra. Asseguro-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. E ao invés de eles interpretarem o que estava sendo falado, testificado e se cumprindo, sabe como eles fizeram? Como muitos podem estar fazendo agora. 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, não para louvar e nem para adorar. Levantaram-se, expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual foi construída a cidade, a fim de atirá-lo no precipício. Muitos estão esperando algo acontecer, mas já se cumpriu. Já está acontecendo. E é interessante que, até onde eu sei, já se passou 3 anos e meio deste governo. Sim ou não, pessoal? Ou estou errado? 3 anos e meio, não foi? Já deu 3 anos e meio. De um povo que estava sendo governado há 1
que veio mesmo para castigar. Você viu, durante 3 anos e meio. Foi um tempo de seca, de apostasia, de mente dividida, de miséria, aonde os milagres estavam acontecendo fora, ao invés de dentro. Sim ou não, pessoal? Estava acontecendo em Sarepta. Ali, o povo também estava sofrendo, mas aqueles que estavam dando a prioridade a Elias, não passou fome. A sua refeição não foi a última. Ou seja, os milagres estavam acontecendo nos gentios ao invés dos judeus. E você vê que era um ranço, uma mente dividida, um povo teimoso, perverso e adúltero, que não se submetia, que não via. Jesus estava mostrando, se cumpriu o tempo. Ele fechou o livro. Ele fechou ali o Velho Testamento. E ele estava mostrando, aqui jaz um novo tempo. Aqui jaz o tempo da graça. Se cumpriu Malaquias 3. Aquele que a Bíblia diz ainda, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante dele. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, e virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas, os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como era nos dias antigos, como nos anos anteriores. Ali estava se cumprindo um tempo. E às vezes a gente está com essa mentalidade ainda, que vai vir alguma coisa que vai me mostrar o que eu devo fazer. Qual é a próxima direção? Qual é a próxima? Aonde a nuvem vai parar agora? O que Deus vai dizer? O que o anjo vai falar? Lembra, Gideão estava pedindo prova. O povo estava pedindo prova, todo mundo estava pedindo prova. Mas ele era a prova. Não terá nenhuma prova a não ser a de Jonas. Ele teve que ouvir 2 vezes os ninivitas, uma vez. Um povo duro de coração. Um povo que não se submetia, que não aproveitava as oportunidades. Eu falei na segunda-feira sobre isso. Esse é o momento de nós comermos o pão sem fermento. Nem acrescenta, nem tira. É o pão sem fermento. Puro, simples, transparente. Eu não preciso modernizar a Bíblia. Eu não preciso eu não preciso arrancar partes da Bíblia. Tudo que está aqui deve ser cumprido. E no momento que eles comeram, eles se circuncidaram, que começou lá quando eles atravessaram o Jordão, o sacerdote segurando a arca, até o povo passar. Depois pegaram pedras e colocaram dentro do Jordão, depois levaram para Gilgal. Ou seja, o altar do coração. O altar do coração. Depois levaram para Gilgal e fizeram a circuncisão nos que nasceram no deserto. E ali eles comeram do pão sem fermento. E no outro dia o maná cessou. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra.
não vai vir nada de novo. Isso de sinal é a mentalidade daquele que não quer se submeter à última mensagem que foi dada. Deus já te deu uma mensagem muito clara. Deus já falou para todos nós. Vinho novo somente em odres novos. E se a nossa mente não for renovada hoje, eu não vou experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus que o Senhor tem para mim. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas nós precisamos ser renovados. A nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Para que experimentemos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Eu experimento, eu comprovo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que o Senhor tem para mim. O Senhor tem algo perfeito para nós. Perfeito. E quando você lê, quando nós lemos aqui toda essa mensagem, nós vemos o que o Senhor estava fazendo. Porque, quando você lê em Mateus 11, quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, ele ouviu na prisão o que Cristo estava fazendo. João ouviu, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. O que você quer? Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Enquanto os discípulos de João se retiraram, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu digo a vocês, mais que profeta. O que João Batista disse? Eu não posso nem desamarrar as suas sandálias. Ele era mais que um profeta. Sim, eu digo a vocês, mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele pregará a seu caminho diante de vocês. Em verdade lhes digo que entre os que nasceram de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência. E pessoas violentas o invadem. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, olha aqui, bota para mim. Este é o Elias que havia de vir. Vocês estão esperando alguma coisa? Não, já chegou. O problema é que está numa carcaça diferente, numa casca diferente. E por muitos estarem mais preocupados com aquilo que vê, aquilo que estão vendo por aí, ainda está esperando alguma coisa. Mas o Senhor está falando, não é para ver, é para ouvir.
Para de ficar tomando as suas decisões por aquilo que você vê. Você precisa tomar as decisões por aquilo que você ouve. Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles acharam que é um fantasma e ficaram aterrorizados. Sim ou não, pessoal? O que Jesus disse? Não tenham medo. Coragem. Sou eu. O que o Senhor disse aqui? O que o Senhor disse aqui? No Lucas 17, ou Mateus 17 aqui. Erguendo, desceu, aqui, ó. Os discípulos lhe perguntaram, aqui no 6, no 17, 6. Ouviram isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Ficaram aterrorizados. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Já foi o tempo da lei. Esse tempo, Jesus já cumpriu a lei, já foi o tempo dos profetas. Agora Jesus. Só tinha Jesus, eles levantaram os olhos e só viram Jesus. Parem de se relacionar com Deus pelo medo de perder algo. E aceitem, e se submetam, e decidam ser filhos amados. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Parem de viver aterrorizados e amem ao Senhor. E se aproximem do Senhor. E abram seu coração para o Senhor e se permitam ser usados, conduzidos, direcionados pelo Senhor. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou, não contem a ninguém que vocês viram. Os discípulos perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurar todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio. Elias já veio. Bispo, mas eu já sei, Bispo, eu não estou entendendo muito essa palavra, tal. Eu entendo uma coisa, nós somos adoradores em espírito e em verdade. Se você não tiver, se você for guiado somente pelo Espírito e sem a verdade, a palavra de Deus, você vai cair na passagem, meu povo perece por falta de conhecimento. Mas se você for guiado só pela verdade e não pelo Espírito, você vai viver uma vida legalista. Sempre está esperando alguma coisa. Se você vê como Tomé, eu só acredito vendo e botando o dedo ali. Mas é aqueles que têm a palavra, mas é uma palavra revelada pelo Espírito. É uma junção perfeita de um povo que tem fome, que ama a Deus, que aceitou ser filho de Deus e ser conduzido pelo Espírito. E o que mais nós vemos na palavra, o homem foi cheio do Espírito Santo, e foi cheio do Espírito, e fez obras maiores. E fez obras maiores. Um homem que foi conduzido e sabia a direção. Paulo era um homem cheio de conhecimento. Mas aonde ele ia, se o Senhor não queria ele lá, o Senhor jogava ele para o outro lado. Mas o Espírito me levou para lá. E o meu Espírito me jogou para a direita, e o Espírito me jogou para a esquerda. Sim ou não, pessoal? Quem conhecia mais a palavra daquele homem? E você vê mais de uma vez, na descida do monte, quando chegou onde a multidão ainda estava, um homem aproximou de Jesus e disse, o Senhor tem misericórdia do meu filho, ele tem ataque, está sofrendo muito. E é interessante isso, né? Que a primeira situação que ele encontra é do pai com o filho endemoniado. E no final, você vê isso. Você vê isso. Ele respondeu, porque a fé
Jesus repreendeu, sobe um pouquinho. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei com vocês? Jesus repreendeu o demônio e também saiu. Mas aqui nessa passagem não mostra, mas a outra passagem mostra que Jesus, eles levaram aos discípulos, eles não conseguiram expulsar. Então, o próprio Pai perguntou: se tu podes curá-lo? Se podes, tudo é possível àquele que crê. Então me ajuda na minha incredulidade. E ali ele expulsou aquele espírito mudo e surdo. O menino caiu como morto. Todos falaram que ele estava morto. Depois Jesus veio para ressuscitar novamente. Mais uma vez fazendo essa ligação dos pais, se alinhando ao coração dos filhos. Entendendo que muitas coisas que os nossos filhos estão vivendo hoje é por causa dos seus pais. É por causa dos seus pais. E da mesma forma que nós temos o poder para prejudicar, nós temos o poder para abençoá-los. A mesma forma que nós temos o poder para derrubá-los, nós temos o poder também para levantá-los e facilitarmos e combater as guerras antes que eles venham a ter que combater. Então, olha a palavra, eu tenho mais coisas para falar, mas olha, a palavra vem de uma maneira muito clara. Já chegou o tempo. O que nós vamos viver em 2026 será algo que provavelmente poucos já viveram e testemunharam. As palavras estão conectadas. As palavras estão alinhadas. O Senhor está anunciando o que vai acontecer. Mas da mesma forma que João Batista disse: arrependam-se. Arrependam-se. Metanoia. Mudança de rumo. Elias também disse, antes do fogo descer: se Baal é Deus, siga. Mas se é o Senhor, sigam-no. Antes do fogo descer, você precisa tomar uma decisão. O fogo não vai descer na sua vida se você não tomar uma decisão corajosa. Reconstruir o seu altar. Colocar muita água no sacrifício. E orar para o Senhor, buscar com a força da sua vida. Existe um processo que precisa ser feito. E a mente dividida começa no coração. Não adianta mais ter mente dividida. Parem de ter mente dividida. Não pense que receberão alguma coisa, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Nós não receberemos nada. O Senhor quer que você receba tudo o que Ele prometeu a você. Mas se Ele dar e entregar aquilo que Ele prometeu, você nunca vai mudar. Precisa morrer coisas hoje. Decida hoje: estou eliminando coisas da minha vida. Eu não vou mais ser como esses fariseus e saduceus esperando uma nova palavra, uma nova direção para eu mudar. A direção antiga funciona. A última que Ele te deu é a mesma que Ele está te dando hoje. Elimine coisas da sua vida. Momento de você colocar hoje a sua mente somente em uma coisa. Pare de esperar algo. Pare de se relacionar como um escravo. Pare de ficar esperando alguém resolver teus problemas. Porque na própria palavra, aqui em Mateus 16, o Senhor fala sobre isso. Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: o que o povo está dizendo a respeito do Filho do Homem? Ele respondeu: alguns pensam que é João, o Batista, outros acham que é Elias, e quem pensam que é Jeremias. Ele insistiu: e vocês, quem sou? Simão Pedro declarou: tu és o Cristo,
o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Deus o abençoe. Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou as respostas dos livros, nem citou algum professor. Não, isso foi dado por Deus. Porque aqueles que estavam tirando as respostas dos livros não sabiam discernir a mão direita da esquerda, não sabiam nem ver o que estava acontecendo. Perguntando quem é. Ouvindo Jesus na sinagoga e falando: mas isso aqui não é filho de João? Outros vendo os milagres, outros vendo o paralítico andando, mas quem é ele para perdoar os pecados? Vendo a mulher encurvada sendo endireitada, mas isso é sábado, não pode. É sábado. Vendo o paralítico de Betesda levando a sua maca. Ah, mas você não pode levar a maca. O cara estava 38 anos paralítico. E o problema deles, o que foi? Você não pode levar a maca no sábado. Pode ler lá. Você não pode levar a maca no sábado. Está errado, rapaz. É sábado. Não discerniam nada. Agora que a visão, o espírito dos filhos de Issacar venha tomar nós, porque o próprio Jesus disse isso. Você não retirou as respostas dos livros, nem citou algum professor. O meu Pai no céu, o próprio Deus revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem é você de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre o qual vou edificar minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Isso não é tudo! Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus. Diga: eu teria acesso, eu já tenho acesso. O acesso. Você tem um acesso. Que acesso é esse? O acesso livre e total ao reino de Deus. E como você tem acesso por uma porta, vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus e chaves para abrir qualquer porta. Nós temos a chave, que se chama Jesus Cristo. Sem mais barreiras entre o céu e a terra. A terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu. E um não na terra é um não no céu. O Senhor já nos entregou esse acesso. No momento que você unificar e permitir enxergar Deus como Deus, entender que a terra é boa e agradável, entender que este é o tempo, não vai vir outro tempo. Você não precisa esperar nada, o tempo já chegou. Levanta os seus olhos, você vai ver que não vai vir. Moisés já foi, Elias já foi também. O espírito de Elias estava no João Batista. Então, pare de esperar alguma coisa para mudar. Já chegou o tempo. E para você beber deste vinho, somente uma mente unificada, alinhada ao Senhor, seguindo as suas vontades e comendo pão sem fermento. Não se misture ao fermento dos fariseus. Os fariseus querem colocar uma porta larga. O fariseu quer acrescentar algo que não precisa ser acrescentado. O fariseu está pedindo sinal, você já tem um sinal. Você já tem todos os sinais. Todos os sinais, não tem mais sinal. Se você quer viver o melhor ano da sua vida, chegou o momento. Para de perder tempo. Esteja na casa do Senhor. Ocupe o seu lugar. Para de brincar. Chega! Chega no meio do ano, começa aqueles tentando correr atrás do prejuízo. Chega em novembro e dezembro, começa aqueles que desistiram do ano. E muitas vezes os fanfarrões, sabe?
que ainda acha que vai dar tempo, ainda dá tempo de eu fazer isso aqui, ainda dá tempo de eu correr para isso aqui, ainda dá tempo, ainda tem um pouquinho de vinho, ainda tem um pouquinho aqui, ainda dá para a gente viajar, tem um dinheirinho aqui, ainda não está tão ruim assim. Não faça isso, porque o Senhor está levando a coisas para morrerem na sua vida. Você vai lembrar dessa palavra. Presta atenção, tem áreas na sua vida que estão doentes. Mas Deus vai matar para que você só possa correr a um lugar para ressuscitar. Você vai ver que Deus vai matar coisas, e vai matar mesmo. Poucas vezes eu vi algo tão forte, tão forte como as palavras que estão vindo agora. Aqueles que verão a nuvenzinha e o tempo da seca acabar, mas são poucos. Lembra que não foi toda a nação, era só 7.000. Sim ou não, pessoal? Só foram 7.000. Lutem com a força da sua vida para estarem entre os 7.000. Porque os outros não vão ver. As coisas pequenas já estão surgindo. O que vê, Jeremias? Veja um ramo de amendoeira. Vixe bem. Isso é para mostrar que eu velo pela minha palavra e ela vai se cumprir. Se você olhar em volta, você já está vendo o ramo de amendoeira. Deus já está velando e cumprindo a sua palavra. Não ache que você está, porque por você estar vendo um ano tão complicado que uma era não está acabando. O tempo de Acabe e Jezabel já está contado. Os 3 anos e meio vai finalizar. E como você vai acabar esse ano? Se vendendo? Se prostituindo? Como o próprio Deus disse a Elias, as suas bocas, os seus lábios estão santos? Ou você beijou as imagens de Baal? Ainda tem bocas santas, ainda tem bocas puras. E o Senhor está falando, acabou, não tem mais tempo. Nós estamos no Monte Carmelo agora. E a guerra está acontecendo. Um só está sendo usado, ele não precisa de mais. 1 para 850 e fora a nação, fora tudo. Deus está usando pessoas que estão se colocando como os Elias. Aqueles que estão tirando a divisão. Saiam e parem de ficar entre 2 caminhos. Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estava dizendo lá, eu e minha casa, para de se dividir e ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar, porque se você não ocupar, outro vai ocupar. Não pare de perder tempo, chegou o momento. Esse é o dia da decisão. Na realidade já passou. Mas se Deus está nos mandando mais uma vez essa palavra, é que Ele ainda está esperando. Se voltem para o lugar, ouçam a palavra, renunciem, sacrifiquem, mudem a sua linguagem, tirem a divisão, acertem o que precisa acertar. Porque o Senhor vai entregar um vinho novo e a festa vai começar de novo. O novo tempo. Estamos prestes a entrar no 30º ano do Ministério Mudança de Vida. 30 anos. E 30 anos começou o reinado unificado de Davi. Aos 30 anos começou a governança de José. Aos 30 anos começou o ministério de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Amém. Nós veremos e teremos o melhor ano da nossa vida. Eu tenho a certeza. Isso é profético. Isso é profético. O que nós estamos vendo é profético. Isso. Tudo já está se cumprindo. Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando.
Ele está mais próximo do que nunca. Ele está mais próximo do que nunca. E o Senhor não quer mais um povo que está tendo essa mentalidade. Me mostra um sinal para eu acreditar. Você não precisa de sinal nenhum, você já tem vários. Você já tem vários. Mas no momento que as coisas estão se cumprindo, você ainda está diminuindo. Está falando que é Elias, está falando que é Jeremias, está falando que é João Batista, está falando que é tudo, mas você não acredita no que Deus está falando. Chega com essa religiosidade, com essa mente dividida, com essa mente perversa, teimosa, que não está entendendo a palavra. Não, você entende sim. É que você não quer. E quando a gente traz a luz e diz, eu sou assim, Deus dá para trabalhar. Pode observar. Deus consegue trabalhar com pessoas honestas. Porque a verdade vos libertará. Deus quer a verdade. Deus quer a verdade. Não adianta você ver o próprio Pedro. Não. Serei preso. Morrerei pelo Senhor. Ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Não, não é amanhã. Não, ainda hoje, no dia que você me disse que eu farei tudo pelo Senhor, morrerei pelo Senhor. Não, hoje ainda você vai me negar 3 vezes. Bispo, o que ele está querendo dizer? Muitas vezes Deus nos permite viver a maior humilhação da nossa vida, a maior vergonha da nossa vida, para gerar morte e nascimento no mesmo dia. Não acabou para Pedro, acabou para Simão. Simão precisava morrer para Pedro nascer. Saulo precisa morrer para Paulo nascer. Jacó precisa morrer para Israel nascer. O vinho precisa acabar para o ministério de Jesus começar. Tem que coisas têm que morrer sim. Não é bom, não é gostoso inicialmente. Mas quando coisas na minha vida morreram, meu Deus, mais feliz, mais grato. E eu com todo o prazer da minha vida, eu vi que o campo era bom e a terra era agradável. Desci os meus ombrinhos, coloquei a carga e fui fazer trabalhos forçados, porque melhor ser prisioneiro de Cristo do que o escravo do diabo. Porque o Senhor sabe tratar bem os seus servos. O maior nascido de mulher era João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que João. Então é melhor eu ser escravo de Cristo. O que é ser escravo de Cristo? É estar totalmente alinhado com as vontades dele. Jesus disse isso. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Sim ou não, pessoal? A comida é o que sustenta. Jesus estava dizendo, imagina nós, se Jesus estava dizendo isso, essa é a minha comida. Imagina nós, o que nós temos, o que nós devemos fazer. Se a sua comida não é fazer a vontade do seu Pai, vai chegar um tempo que vai te faltar comida. Vai faltar comida. Vai faltar comida. E eu penso assim, que nós precisamos mudar o nosso cardápio a partir de hoje. Porque o garçom, que é o Espírito Santo, está aqui hoje te entregando um cardápio. O que você vai escolher? Esse é o momento de você fazer as escolhas certas para comer daquilo que vem do Pai.
O Pai nunca deixa faltar. O maná sempre cai. Deus nunca deixa faltar para os seus filhos. Feche os seus olhos neste momento e decida hoje que a sua comida é fazer a vontade do meu Pai. E você vai ouvir a voz do Espírito Santo e vai se alinhar com Deus no dia de hoje. Você vai se alinhar com Deus no dia de hoje. Você vai dizer ao Senhor, de hoje não passa, acabou, eu não tenho amanhã. Na realidade, nós nunca tivemos o amanhã. Nós nunca tivemos o amanhã. O problema é isso. O problema é isso. Muitos estão agindo como Faraó. Ao invés de pedir para Moisés orar no dia e as rãs saírem, pode orar amanhã. Não foi assim, pessoal? Pode orar amanhã. Amanhã eu resolvo, sabe por quê? Porque ainda está no palácio. Ainda está no palácio. Mas você não tem um amanhã. Não tem um amanhã. E tem pessoas que ao invés de pedir para Moisés, ao invés de resolverem um problema hoje, resolverem hoje o problema, não estão esperando amanhã para tirar a rã do palácio. Não temos o amanhã. Ele não nos pertence. Deixa o Espírito entrar no teu coração. Decida hoje, eu vou andar nesta verdade. Eu quero Jesus. Acabou de eu viver essa vida teimosa, oscilante, instável. Essa vida orgulhosa, arrogante. Essa vida difícil. Não viva mais, presta atenção. Aqueles que saíram do Egito eram escravos. Aqueles que nasceram do deserto eram escassos. Um não conseguiu tirar o Egito dentro deles. Os outros não conseguiram tirar a escassez de dentro deles. Mesmo eles, você vê provando da terra, dos frutos da terra. Nós temos que entender, olha, Deus tem uma terra boa para nós. Deus tem coisas grandes para nós. Eu acredito que essa palavra vem na hora perfeita. Está findando o tempo dos 3 anos e meio. E Deus está mostrando para nós. Da mesma forma que Elias chegou para tirar a divisão da mente do povo, você vê a figura de Eliseu fazendo obras maiores, dobradamente você vê, ele fez dobradamente os milagres de Elias. Mas você vê ainda em 2 Reis 6, com aqueles jovens discípulos, ele estava ensinando, ele estava gerando discípulos. João Batista veio para tirar a divisão. Jesus estava gerando discípulos. Jesus estava deixando discípulos. E não é nada melhor do que o tempo da escassez. Nós estamos hoje sendo governados por Acabe e Jezabel. Só vai analisar. Só analisar. Foi os piores anos da nossa vida. Digo, não na nossa vida do povo de Deus, mas a vida da nação. Sim ou não, pessoal? Tudo só piorou. Triplicou o preço de tudo. Isso comparado à pandemia. Tudo. E parece que não para de piorar.
Mas é no final que as coisas vão acontecer. No final as coisas irão acontecer. Analisa. Lembra a palavra? Os tempos se repetem, sim ou não, gente? Os tempos se repetem, não tem nada novo, isso é bíblico. Você vai ver daqui a pouco Eliseu se levantando, você vai ver Jeú fazendo uma limpa. Você pode observar. E às vezes é aquilo que nós vimos. Dirige como? Dirige Eliseu, ele dirige, Jeú, dirige como Jeú. Pode observar. Vai ter gente que você vai falar, meu Deus, a condução é muito louca, é muito doida esse cara aqui, mas você vai ver, ele vai limpando para todo lado. E no final o que ele faz? Vem aqui, vamos reunir todo mundo aqui no templo de Baal, não quero que ninguém fique fora. Mata todo mundo e elimina uma era. É uma era que morre. É uma era que morre. É muito claro para mim, eu agradeço a Deus pela visão dada pelo Espírito, porque zero. O estudo que eu tenho aqui não é isso. Ele está alinhado a esse ponto, a visão dos tempos, ao discernir, mas isso aqui, eu estava falando com Deus hoje, Deus estava mostrando isso. Isso é uma visão que eu tenho, e eu acredito nisso. Quando você vê que o homem não tinha para onde ir, Elias acabou numa caverna depois de ter feito tantas coisas. Parecia que agora as coisas estavam lá, parece que as coisas estavam indo, até parecia que tinha uma esperança. E aí uma mensagem veio de Jezabel, Elias correu para o deserto, já não vale mais a pena. Tem gente que está assim, já eu quero morrer. Parece que as coisas mudaram no governo, as coisas fora do governo, nos Estados Unidos, você vê as coisas mudando. Parece que os caras estão sendo honrados, aparecendo em não sei o que, em televisão, você vê todo um monte de coisa acontecendo. Sim ou não, pessoal? Parece que as coisas só estão piorando. E está ali, no momento agora que o Senhor tirar aquela cabeça de Elias. E muitos estão indo até a caverna agora, vou ficar na caverna, não vou sair da caverna. E Deus se apresenta no fogo, Deus se apresenta no terremoto, e vem num vento forte. Mas Ele vem com suave sussurro. E pergunta novamente, o que você está fazendo aqui dentro? O que você está fazendo aqui dentro? Volte pelo caminho que você veio, porque as coisas não acabaram. Não, vai ungir o próximo, vai derramar em cima do próximo, joga a capa em Eliseu, vai ungir Jeú para resolver e eliminar essa família sanguinária miserável. Vai ungir Azael, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. E aí você vê as coisas acontecendo. Deus mudando e tirando todo o mal. Destruindo de uma vez tudo. Uma era. Uma era. E eu acredito nisso. Eu acredito tanto nisso. Eu estava vendo ainda alguns estudiosos falando que é as siglas 2026, 26 as siglas de Deus ali, que é no calendário ali, na parte hebraica ali. Eu acredito. Meu Deus, o céu está tudo alinhado. E nós precisamos agora tomar uma decisão no Monte Carmelo. Tome essa decisão hoje. É a última vez que o profeta está perguntando. E aí? É Baal ou é Deus? Qual a resposta que você diz hoje? É Baal ou é Deus que você vai seguir? É melhor você seguir a Deus. Porque não importa a quantidade. Você pode estar vendo muita quantidade aí, mas é a qualidade de um único homem que vai determinar tudo. Uma pessoa guiada por Deus como Elias, como Jesus, é um homem só. Não vai ser a maioria, será a minoria
que vai eliminar a maioria. O que mais nós estamos vendo aí? É passeata para todo lado, é todo aquele movimento. Não acabou. Não acabou. Eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar até o final deste ano. Eu espero e eu vou aguardar no Senhor, eu vou aguardar, porque eu sei que Ele não vai nos abandonar. Ele não se esqueceu, Ele não nos desampara. Ele está só aguardando. Olha o nível de pressão que estava aquele povo, inclusive o próprio Elias. O próprio Elias. O povo estava 3 anos e meio naquela situação. 3 anos e meio naquela situação. Aquela perseguição matando todos os cristãos, pode observar. Numa sequidão, procurando caçar os cristãos, matando todo mundo. Obadias estava escondendo alguns. Estava todo mundo, aquela situação estava muito difícil. Mas chegou num dia que as coisas mudaram. O Senhor disse: vai se apresentar. Pode se apresentar, porque hoje acabou. Hoje acabou e você vê todo a construção da nuvenzinha e a chuva, as coisas acontecendo. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso e eu espero que você acredite mais do que eu acredito que Deus vai mudar a tua história esse ano. Queira mais do que eu, porque eu quero muito. Eu acredito no que Deus vai fazer na sua vida. Eu acredito que você vai beber do melhor vinho. Eu acredito que odres estão morrendo aqui hoje. Aqueles odres velhos, carcomidos, teimosos, rebeldes, orgulhosos, odres instáveis. E eu agradeço pelos 7.000 que estão aqui. E eu espero que os que deveriam estar volte. Porque as coisas vão mudar. Pode gravar esse culto. O que Deus vai fazer vai mudar a nossa história até o final do ano. E 2026 vai ser um ano que vai marcar o Ministério Mudança de Vida. Vai marcar a nação. Vai marcar o povo de Deus. Vai marcar sim. Vai marcar sim. E aqui é a proporção certa. A proporção certa. Bispo, mas eu estou aqui sozinho, né? Não, o menor valia por 100, o maior valia por 1.000, e Davi valia por 10.000, e Deus está levantando uma geração de Davis, um exército de Davis, isso é bíblico. Deus está levantando um exército de Davis, e Davi valia por 10.000. Ou seja, nós estamos numa nação aqui, todos nós. E você foi chamado para ser aqueles que venha tirar a divisão, levar essa unificação e juntar o coração dos pais e dos filhos. Como o próprio João Batista, sendo guiado pelo poder do Espírito. E eu creio, desde o nosso nascimento, o Senhor nos escolheu. Na semana passada a gente falou ainda sobre Esther. Será que não foi por um momento como esse que você foi chamado? Será que não foi por um momento como esse que você foi chamado? Que você foi chamada? Jejue. Ore. Leve todo mundo como Esther a jejuar e orar. Porque nós receberemos o favor do Rei nas nossas vidas. O favor de Deus, o favor do Rei, o cedro de ouro será apontado. E vai ser apontado para a nossa igreja, para o nosso povo, o povo do Ministério Mudança de Vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo a sua vida. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a vida do nosso povo. Que hoje você receba e seja cheio do poder do Espírito. Que você se levante hoje
com unção, com poder, com graça e autoridade, visão, discernimento, com força e coragem, com humildade e retidão, com integridade e força, determinação, generosidade, que a partir de hoje você se levante. Você se levante para estabelecer um tempo e dividir. A partir de hoje, nós estamos dividindo de verdade. Aqueles que estão se posicionando para o lado de Deus, e aqueles que estão omissos, quietos, mas já se posicionaram para o lado de Baal. Não ache que a falta da sua decisão já não é uma decisão. Não fique no meio do muro, porque Deus está vomitando os mornos, aquele que é morno. Deus quer um povo quente, incendiado. O fogo desceu e consumiu tudo. O fogo desceu e consumiu o exército. O fogo desceu e consumiu o sacrifício. O fogo sempre vai descer em altares reconstruídos e cheios de água, e cheios de poder, e cheios de vida. Eu abençoo a sua vida, e eu declaro os seus propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos e a planta dos teus pés, e eu declaro o início de um novo tempo na tua vida, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.